Os ministros do STF têm uma opinião similar à minha sobre o caso do Flávio Bolsonaro. É uma coisa que cria constrangimentos do ponto de vista político, aquelas mensagens chamando o Vorcário de meu irmão e não sei o que lá, tamo junto e não sei o que. Por mais que, isso é gíria carioca, por mais que, ele está querendo ajudar, ele tá pedindo dinheiro emprestado, então, ou seja, estava querendo agradar a pessoa, coisa e tal, mas isso pega mal em termos eleitorais, não há o que dizer nesse caso, tá? Não acho que é nada sério, mas pega mal. Agora, a opinião também dos ministros do STF é que não tem nada de ilegal em levantar financiamento para um filme de forma privada, pedir dinheiro para o cara, né? Não há nada que indique que houve contrapartida. Agora, o que eles estão observando aqui, e que isso é um ponto que realmente eu já cheguei a tocar no último vídeo, e que é um ponto que realmente é sensível, é o fato de que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo e a produtora Go Up lá dos Estados Unidos, né, que fez o filme Dark Horse, disse que não recebeu dinheiro nenhum do Vorcaro. Aí fica complicado, porque as histórias não estão batendo. Aí você pode criar a narrativa de que, bom, o Flávio estava arrecadando dinheiro para quê então? Se esse dinheiro que foi arrecadado pelo Flávio não foi para a Go Up Entertainment, que é a empresa que está fazendo lá o filme Dark Horse, foi para onde? Né? E isso é um problema, isso já era um problema realmente. Eu acho que, eu não sei como é que foi o acordo aí do Eduardo com o Paulo, com o Flávio Bolsonaro, mas essa história ficou estranha para o Flávio. E eu temo que isso não seja só porque o pessoal desencontrou a ideia, isso tenha uma razão mais profunda nisso daí, que é o fato de que a produtora lá nos Estados Unidos não quer ter o nome dela associado ao Vorcaro. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguini, esse é o canal Ancapsu. Essas notícias foram sugeridas por 123, repita comigo outra vez, Bostil, Narco-Estado, não existe soberania, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os ministros do STF, segundo o Igor Gadelha, reagiram de forma que, olha só, aparentemente juridicamente não tem nada. Tá aqui, ó. Ministros do STF reagiram nos bastidores à revelação de que o senador Flávio Bolsonaro pediu dinheiro para o Daniel Vorcaro para bancar um filme sobre seu pai. Na avaliação de 3 ministros da corte ouvidos pela coluna, foi a de que, inicialmente, o episódio terá mais impacto político do que jurídico. Os magistrados, porém, não descartam implicações criminais. Então, certamente, ele falou com magistrados ligados à esquerda, né? Para um ministro do STF, com bom trânsito político, Gilmar Mendes, o material das conversas de Flávio Vorcaro divulgado até agora indica que não haveria crime no pedido de financiamento privado do filme. Esse ministro do STF prevê, contudo, que a divulgação do material provocará estrago político para Flávio. Isso aí eu diria que é certeza, tá? Eu diria que é certeza. Que é a pré-candidatura ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026. Se for, como dizem, um pedido de patrocínio para o filme com promessa de participação do patrocinador na bilheteria, não vejo problema. Mas acho que causa algum estrago político, avaliou a coluna esse ministro. Uma ala do STF pondera, contudo, que há espaço para possível investigação criminal. Para esses magistrados, alguns pontos sobre o suposto patrocínio de Vorcaro precisam ser esclarecidos, né? A negociação entre Flávio Vorcaro, revelada pelo Intercept, divulgou um áudio no qual o senador cobra do banqueiro o patrocínio do filme Dark Horse, que aborda a história de Jair Bolsonaro. A cobrança de Flávio, divulgada pelo site, aconteceu em 16 de novembro de 2025, dias antes de Vorcaro ser preso por ordem do STF. A gente está sabendo disso, né? Segundo o Intercept, o valor total do contrato seria de 134 milhões, desse total, porém, somente 61 milhões teriam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025 em 6 operações. Agora, repara que não há comprovação desse pagamento, tá? Esse valor de 61 milhões foi tirado do Intercept, segundo ele, de documentos que eles têm acesso, mas a gente não sabe, a gente não viu esses documentos, tá? Segundo a Malu Gaspar, a única prova que tem é de 2,4 milhões de reais, né? Aqui, ó. A Master pagou, desculpa, 2,3 milhões de reais para a empresa usada para financiar filme de Bolsonaro. Prova mesmo, tem de 2,3 milhões. Então, fica estranho essa história aqui, esse número aqui de 134 milhões, 61 milhões, isso aqui não tem prova disso não, tá? O Intercept está falando que é esse valor, mas ninguém confirmou. O Flávio disse que não, falou que pediu dinheiro, confirmou que pediu dinheiro. Não confirmou nem que recebeu dinheiro, nem de quanto valor que está se tratando nisso daí, né?
Agora, aqui, a produtora Go Up Entertainment, responsável pelo filme Dark Horse, afirmou em nota que a produção não recebeu um único centavo proveniente do senhor Daniel Vorcaro. E o problema dessa história é que, bom, se teve pelo menos alguma coisa, e pelo menos 2,3 milhões de reais teria recebido do Vorcaro, para onde é que foi esse dinheiro? Se não foi para a produtora, entendeu? Repara como é que essas explicações desencontradas criaram uma falha que realmente tem que esclarecer isso daí, tem que saber, afinal, o que está acontecendo, né? O Paulo Figueiredo diz aqui na nota técnica à imprensa, a Go Up Entertainment esclarece preliminarmente que a legislação norte-americana, não sei o que lá, a gente já falou sobre isso no vídeo de ontem, ela diz que não recebeu nada do Vorcaro, de nenhuma empresa do Vorcaro, não sei o que lá. E aí eu falo para vocês o seguinte, o Paulo Figueiredo está certamente divulgando isso daqui, achando que está ajudando o Flávio Bolsonaro, porque ele está dizendo que não teve dinheiro do Vorcaro, a empresa disse que não recebeu nada do Vorcaro e coisa e tal. Só que ele está prejudicando o Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro reconheceu que pediu dinheiro para o Vorcaro, e pelo que tem, que a gente sabe de evidências que tem por ali, ele pode ter pedido mais do que isso, mas recebeu pelo menos 2,3 milhões, recebeu. E se a empresa não recebeu nada, para onde é que foi esse dinheiro? Esse dinheiro tem que ir para algum lugar, alguma coisa aconteceu nisso daí, né? Então, isso fica estranho, essa história aqui, precisa ser esclarecida essa história aqui. E aí que eu falo para vocês, né? Isso pode ser não apenas uma questão de desencontro apenas entre o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Pode ser pior do que isso. A Go Up publicou isso daqui porque, lembra, o Vorcaro é um empresário falido, não só aqui no Brasil, como lá nos Estados Unidos também. Também há um processo de falência do Vorcaro nos Estados Unidos. E pessoas lá nos Estados Unidos que para quem o Vorcaro ficou devendo dinheiro, vão sair correndo atrás de qualquer lugar que tenha dinheiro do Vorcaro. Se tem dinheiro do Vorcaro nessa parada aí, eu quero receber. É meu dinheiro, o Vorcaro não me pagou. Entenderam o problema? Por isso que a Go Up Entertainment falou, não tem dinheiro do Vorcaro aqui não. Não teve nada do Vorcaro aqui. Zero dinheiro do Vorcaro entrou nesse filme. Por quê? Porque ela está com medo do pessoal colocar a produtora na justiça lá nos Estados Unidos, e justiça nos Estados Unidos é caro pra caramba, é uma coisa complicada pra caramba, extremamente, o processo lá é muito detalhado e coisa e tal, e é doloroso porque lá as coisas são cumpridas, né, diferente do Brasil. Então eu não sei por que a produtora disse que não recebeu nada do Vorcaro. Pode ser que não tenha recebido nada mesmo, né? Ou pode ser que ela está fazendo esse alerta justamente para falar, vocês aí, credores do Vorcaro nos Estados Unidos, não entrem com o processo contra a gente que não tem dinheiro do Vorcaro aqui não. Entenderam o problema? Só que aí o problema é que a produtora, para se resguardar lá nos Estados Unidos, queimou a história do Flávio Bolsonaro aqui no Brasil. Porque a história do Flávio Bolsonaro aqui no Brasil é que ele pediu dinheiro para o Vorcaro, né? E o Vorcaro deu dinheiro para fazer o filme. E se esse dinheiro não foi para o filme, foi para onde? Né? Esse é o ponto que criou essa confusão toda, né? Então eu temo que tenha algum dos lados vai ter que ceder nessa história aí. Ou o Flávio vai dizer que, olha só, eu pedi dinheiro para o Vorcaro, mas não recebi nada. Ele pode falar isso, ele pediu dinheiro, mas não recebeu nada, estava reclamando que o Vorcaro prometeu pagar, assinou um contrato, mas não pagou nada, nem um centavo. Isso pode ser complicado, porque, como vocês sabem, né, tem aqui, pelo menos 2,3 milhões tem prova de que foi pago. Os outros, os 60 milhões, a Intercept falou que tem prova disso, mas não deu essa prova, não mostrou essa prova. Então, a gente não sabe ainda. E o contrato seria de 134 milhões, a gente também não tem essa prova de que teria sido isso tudo, tá? Então, vamos aguardar para ver o que surge aí de eventos, né? O que vai surgir disso daí. Mas, sem dúvida alguma, gerou este problema, essa história, tá? Aqui, ó, produtora e Mário Frias dizem que Vorcaro não deu dinheiro para filme e contradizem Flávio Bolsonaro. Contradizeram, porque o Flávio Bolsonaro... Olha só, o Flávio Bolsonaro não disse que o Vorcaro deu dinheiro. Ele disse que ele pediu dinheiro para o Vorcaro. Pedir dinheiro é uma coisa, receber dinheiro é outra. Mas a verdade é que algumas das conversas meio que dão a entender que, de fato, ele recebeu pelo menos alguma coisa. Em determinado ponto, o Flávio fala que não, que esse negócio todo está acontecendo por sua causa, você que está fazendo o filme, não sei o que lá. Então, poxa, sem você a coisa vai ficar difícil, não sei o quê. Eles acabaram conseguindo concluir o filme, conseguiram arrumar outros financiadores, né? E eu digo para vocês, se tivesse pedido também, feito uma vaquinha aqui no Brasil, conseguia dinheiro para pagar isso daí. Né? O Bolsonaro conseguiu, levantou milhões de reais também por conta de multa da Covid. Eles conseguiriam também de outras formas, né? Então, esse é o ponto, tá? Tem que ver quem que tá falando o que nessa história. É importante o Flávio Bolsonaro conversar com o Eduardo Bolsonaro, conversar com o Mário Frias e a produtora e chegarem num consenso.
porque a produtora, para se safar lá nos Estados Unidos, pode estar queimando o Flávio Bolsonaro aqui no Brasil. E o Eduardo Bolsonaro e o Mário Frias aparentemente ficaram do lado da produtora e não do lado do Flávio. Tá? Eu tenho certeza que eles achavam que estavam ajudando o Flávio. Não tem dinheiro do Vorcaro nenhum aqui. O problema é que o Flávio falou que pediu dinheiro pro Vorcaro. Então, e as conversas são com o Vorcaro. Não tem como dizer que não era o Vorcaro ali naquela coisa, né? Enfim. Aqui, ó, valor pedido por Flávio ao Vorcaro para filme sobre o Bolsonaro tornaria o longa mais caro da história do Brasil, de 134 milhões de reais, né? Mas, de novo, esse valor aqui é dito pelo Intercept, mas não há nenhuma prova de que esse valor teria sido efetivo, tá? Que realmente teria sido esse o valor pedido. Mas é verdade que o Flávio falou que tinha um contrato. A gente não sabe, talvez esse contrato apareça em algum momento. E aí vai ter o valor desse contrato, exatamente o que foi. E, de novo, 134 milhões de reais é um valor grande para o cinema brasileiro, mas não é um valor tão grande assim lá fora, né? E, de fato, o filme está sendo feito lá nos Estados Unidos, né? São artistas americanos, é roteiro americano, é uma empresa americana fazendo o filme, né? E, mais uma vez, não foi dinheiro público, não teve contrapartida nenhuma estatal, foi só mesmo o pedido de financiamento e se o filme desse lucro, ele ia ganhar dinheiro no retorno disso daí, né? Aqui, ó, o pessoal está falando aqui, o Leonardo Lopes está criticando o Flávio aqui, ó. Tudo isso só está sendo possível por causa de você, seria a confirmação de que Vorcaro está financiando o filme, portanto que teve algum dinheiro indo para a produção. Eu também fiquei com essa impressão de que algum dinheiro foi para essa produção do Vorcaro, tá? Do jeito que o Flávio fala, algum dinheiro foi para a produção. Mas a verdade é que não há essa certeza absoluta, né? Ele pode estar falando isso justamente porque o Vorcaro tinha prometido dinheiro, e prometer o dinheiro já é uma coisa para você levantar a produção, começar a fazer a coisa, né? Aqui, ó, o Flávio Bolsonaro diz aqui, ó, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, né? Aí o Leonardo Lopes conclui que aqui ele confirma que sabe que o Vorcaro está sob investigação e que está sendo acusado de diversos crimes e mesmo assim, mentira, isso aqui está errado, esse argumento dele está errado. Por quê? O Vorcaro estava passando por situação difícil porque o banco dele estava insolvente. Eu falei para vocês, a gente sabia, a partir de 2024... julho de 2024, quem comprou letras do Banco Master, quem investiu no Banco Master, sabia que o banco estava com problema. Se comprou, comprou sabendo do risco, né? Então, mas até ali, o risco que se sabia é o risco do banco quebrar, o risco do banco não ter dinheiro. É a gestão temerária, né? Ele fez uma gestão ali que, né, acabou desperdiçando recursos e acabou quebrando o banco dele, né? Isso é uma situação dificílima também, tá? Ou seja, não há nada que indique que o Flávio sabia da acusação que só foi revelada no dia 17 ou 18 de novembro, quando foi a liquidação do banco e a decretação da prisão do Vorcaro, que é que havia uma questão de gestão fraudulenta, que ele estava fraudando o contrato, estava fraudando letras de câmbio, coisa e tal. Aí é outra história, né? Gestão temerária, ok, o cara foi incompetente ali, quebrou o banco, né? Mas não deixa de ser ruim, tá? Mas não é tão sério quanto você fraudar documentos, né? Falsificar coisas para tentar vender o banco lá para o BRB por um valor maior, né? Então, ou seja, ele sabe que o Vorcaro está sob investigação. Não, ele sabia que o Vorcaro estava com o banco quebrado. Isso todo mundo sabia. A partir de 2024, todo mundo sabia que o banco do Vorcaro estava mal das pernas, né? Ou seja, eu sei que você está passando por um momento dificílimo, é exatamente isso. O seu banco está quebrando, deve ter um monte de gente correndo atrás de dinheiro seu e coisa e tal, né? E, enfim, ou seja, o fato dele falar isso não quer dizer que ele saiba que o Vorcaro está com problemas com a polícia, que ele estaria fazendo fraude, tá? Ele sabia que o Vorcaro estava em dificuldade financeira, o banco estava quebrando, né? Irmão, estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Ele confirma total fidelidade ao Vorcaro. Outra coisa que eu discordo dele aqui, tá? Isso aqui, ok, eu acho que, é lógico, né? Os termos usados pegam mal pra caramba, não vou negar isso, mas ele tá falando com um cara que ele tá pegando dinheiro emprestado. Pegar dinheiro emprestado, você tem que meio que dar uma, né, massagear o ego da pessoa mesmo, não tem jeito. Ou seja, não quer dizer que ele efetivamente fosse irmão ou lealdade eterna e coisa e tal. Ele estava tentando desencavar o dinheiro que estava preso lá, porque o Vorcaro estava com o banco quebrando e não estava pagando ninguém, né? Ou seja, o Flávio Bolsonaro, quando fala que, não, estamos junto pro que der e vier, não sei o que lá, vamos estar do teu lado, não sei o que lá, o que ele está querendo dizer na cabeça do Flávio Bolsonaro, olha, a gente sabe que você está quebrando, que amanhã pode quebrar o banco, pode fechar, pode falir essa coisa, você ficar na merda e coisa e tal, né? E a gente vai estar junto, não tem essa não, né? Continuamos a amizade, né? A gente sabe que você fez merda com o banco, mas, né, a vida é dura, né? O Flávio Bolsonaro não sabia ainda que a merda era muito maior, que a merda era fraude, tá?
Então, assim, a primeira que tem algum mérito o argumento dele. Eu também achei das conversas que o Flávio Bolsonaro que chegou a ter algum dinheiro enviado para o filme. Não foi zero, né? Por isso que eu acho que é importante o Flávio esclarecer esse negócio aqui, afinal foi zero, que dinheiro que foi para Go Up, quanto que foi de financiamento, né? Agora, as outras coisas aqui é falso, não. Essa parte de momento dificílimo era a falência do banco. E a questão de tô contigo sempre é que, pô, se o seu banco falir, eu vou continuar sendo seu amigo, não vou te criticar porque o seu banco faliu, não, coisa e tal. Até aquele momento ali, ninguém sabia que a coisa era muito pior, que tinha fraude, né? A fraude foi revelada no dia 17 e 18 de novembro, né? Dito tudo isso, o que a gente chega à conclusão é que tem que investigar mesmo, tem que ver. E nada melhor do que a CPI do Master para fazer isso. Por isso que eu digo para vocês que a retórica do Flávio está excelente. Vão aproveitar e abrir a CPI do Master para fazer esse tipo de coisa. Aliás, um ponto importante que chama atenção aqui é justamente o fato de que o Carlos Viana colocou aqui, ó. Hoje é o segundo dia de abertura para assinaturas da CPMI do Banco Master, que foi convocada pelo Flávio Bolsonaro ontem. E até agora, nenhum parlamentar do governo Lula assinou o pedido. Não é curioso isso? O Carlos Bolsonaro também ressalta a mesma coisa, que chama atenção o fato de que até o momento, nenhum parlamentar do governo Lula assinou a CPMI do Banco Master. Fica a pergunta, que eles dizem que estão defendendo transparência, apuração rigorosa dos fatos, né? O que vocês estão com medo, pô? Vamos fazer a investigação então, vamos chegar a fundo nisso daí, pô. Aí vocês não estão dizendo que é do Bolsonaro, que é do Flávio, coisa e tal, então vamos investigar esse troço. Essa é a saída campeã. Tem alguns pontos ainda a justificar? Tem, exatamente. Abre a CPMI e vamos ver isso daí, né? Agora, outro ponto que eu digo para vocês, que é uma coisa preocupante, é isso daqui. O pessoal está lembrando que o Lula, o Filho do Brasil, é um filme que foi financiado pela Odebrecht, pela Camargo Corrêa, pela OAS, pela JBS, e estão dizendo, tá vendo? Também financiaram o Lula. Eu não gosto desse argumento, porque eu quero o Flávio Bolsonaro porque ele é diferente do Lula. Se ele tá, mas o que o Flávio está fazendo é a mesma coisa que o Lula fez. Não, não é isso, né? Isso não serve para mim. Mas repara que é diferente, tá? Porque quando esse filme do Lula foi feito, o Lula era o presidente do Brasil. Então há realmente a suspeita de que ele favoreceu essas empresas, né? A Lava Jato em cima justamente do favorecimento dessas empresas aqui pelo governo Lula. E aí essas empresas fizeram o filme Lula, o Filho do Brasil. Então, esse é o problema. O Flávio Bolsonaro pediu investimento no filme do pai? Pediu. Mas nesse momento não é nada. O Flávio não é presidente, não tem poder nenhum, o Bolsonaro também. E no momento que foi pedido esse empréstimo lá atrás, não havia nem expectativa de ser, tá? Porque estava muito longe da eleição ainda, né? Então, assim, é uma diferença fundamental em relação a esse caso do filme do Lula, tá? O Vorcaro também pagou o filme do Temer e o filme novo do Lula. Tem um filme novo do Lula também que vai sair agora, do Oliver Stone, tá? Então tem dois filmes do Temer e do Lula que também foram pagos pelo Vorcaro, né? E curiosamente, parece que o filme do Lula, o Vorcaro pagou integralmente, não faltou em nenhuma parcela do filme do Bolsonaro, como vocês viram pelas mensagens. No final, o Vorcaro não estava querendo pagar, não estava conseguindo pagar as parcelas e coisa, mas o Lula pagou 100%, né? Mas, mais uma vez, eu não quero comparar o Flávio Bolsonaro com o Lula e com o Temer. O Flávio Bolsonaro é meu candidato porque é melhor do que o Lula e que o Temer, né? Só que o que deixa claro nessa história aqui é que justamente o Lula, nesse caso, pelo menos o Lula, ele é o presidente do Brasil nesse momento. Ele pode dar favores ao Vorcaro nesse momento. É diferente do Flávio Bolsonaro, que não tem poder nenhum. É um senador, mas não tem poder efetivo no executivo nenhum, né? Agora, como eu falei para vocês, por mais que eu acho que não tem nada demais nesses áudios, nesses textos vazados, tem dois problemas aí. Primeiro, o PT está celebrando, né? Vai usar isso contra o Flávio Bolsonaro sem dúvida alguma. E pode ter certeza, por mais que não tenha nada de errado ali, né? Pegou mal aquelas frases, o jeito como o Flávio fala, pegou mal realmente, né? E o único ponto que tem de vantagem para o Flávio é justamente reativar o caso Master, trazer a CPI do Master, vamos investigar esse troço, porque isso vai acabar caindo na conta do Lula, como eu falei para vocês, né? Existe um outro ponto nisso daqui que a gente tem que se preocupar, que é o fato de poder haver mais mensagens, mais coisas nisso daí, né? O Bolsonaro disse que vai ser o Flávio mesmo, negou que vai ter substituição, e eu acho que realmente não tem porquê. Vamos ver o impacto disso nas pesquisas de opinião, né? É possível que o Flávio tenha uma pequena diminuição nas próximas pesquisas,
Mas eu acho que tem tempo também, mesmo que isso ocorra, tem tempo também de recuperar até as eleições isso daí. E como eu falei, o caso do Banco Master, isso daqui atinge evidentemente o Flávio, mas tem muita coisa ali pelo lado do Lula também. Eu tenho certeza que fazendo uma CPI, investigando a coisa, a gente vai chegar em coisa do Lula também, né? Bom, e por fim, tem a questão do Zema, né? O Zema fez um vídeo aqui criticando o Flávio e dizendo que é imperdoável, que é um absurdo isso, é preciso ter credibilidade para mudar o Brasil e não sei o quê. E muita gente está dizendo que o Zema foi rápido demais, foi precipitado nessa história, foi oportunista, querendo bater no Flávio, não sei o que lá. Eu vi isso daqui como o Zema querendo se distanciar do Flávio, tá? Ele se distanciou do Flávio, isso não há como negar. Isso foi uma boa jogada ou uma má jogada? Eu não sei, vai depender do que vier daqui para frente, tá? Se o Zema sabe que vai ter mais coisa para sair desse caso e que isso pode de fato tornar o Flávio inviável, o Zema fez o certo, ele se distanciou do Flávio agora. Porque até aqui estava com a ideia de que ele poderia ser vice do Flávio, não sei o que lá. Eu imagino que agora essa hipótese meio que acabou. Infelizmente, então eu gostaria muito de ver o Flávio e o Zema numa chapa única, né? Mas é possível que isso tenha acabado, né? E eu não sei, depende muito do que vai vir por aí, o que tiver além dessas coisas que a gente não sabe ainda, né? E se não tiver mais nada, eu acho que isso não vai ter impacto nenhum no final das contas, não mudou nada no cenário geral. Mas será que vai ter mais coisas? A gente não sabe, né? O Caiado foi mais diplomático, falou que o importante é derrotar o Lula em outubro, e não sei o que lá, vamos ver o que é, o Flávio vai se explicar, e vamos aguardar as explicações. Ele foi mais diplomático do que o Zema, tá? Mas ainda assim, não sei a situação, vai depender muito do futuro, quem é que acertou nessa estratégia deles aqui, né? Eu continuo achando que vai parar por aí e que o Flávio vai ser o candidato mesmo e que não vai ter problema nenhum, vai ser uma derrota momentânea, vai perder um pouco de votos no primeiro momento, mas vai se recuperar depois. Então é isso daí, vamos em frente. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.